Existe um tipo de pessoa que você já encontrou na vida e que te deixou com uma pergunta que nunca conseguiu responder completamente. Essa pessoa atravessa situações que destruiriam qualquer um ao redor. Perde, falha, enfrenta traições, críticas, perdas reais. E ainda assim permanece de pé com uma calma que não parece forçada ou performática. Não é indiferença, não é frieza, é algo muito mais profundo e muito mais raro. É uma paz que vem de dentro e que nenhuma circunstância externa consegue alcançar e destruir. Você provavelmente também conhece o outro tipo. A pessoa que uma mensagem no WhatsApp consegue desestabilizar por horas. Que um comentário inesperado de alguém que mal conhece consegue roubar o sono de uma noite inteira, que uma situação que está completamente fora do seu controle consegue ocupar a mente por dias inteiros, como se pensar nela incessantemente fosse mudar alguma coisa. A diferença entre essas duas pessoas não é que uma tem uma vida mais fácil, não é que uma sofre menos ou tem menos motivos para se preocupar. É que uma descobriu algo que a outra ainda não encontrou. Uma lei fundamental sobre onde a paz realmente vive e sobre o que realmente tem poder de tirá-la ou de não tirá-la. Marco Aurélio governou o maior império da história durante quase 20 anos. Enfrentou guerras que nunca terminavam, pragas que matavam seus súditos por milhares, traições de pessoas em quem confiava, a morte de filhos que amava. E escreveu num diário pessoal que nunca foi feito para ser lido por outros, algo que ainda hoje é perturbador pela sua honestidade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Ele não estava descrevendo um ideal filosófico abstrato. Estava descrevendo o que havia aprendido através da experiência mais brutal e mais real de qualquer ser humano do seu tempo. Sêneca foi exilado. Perdeu tudo que havia acumulado. Foi forçado a viver longe de tudo que conhecia por anos. E escreveu algo que parece impossível de ser genuíno vindo de alguém nessa situação. Minha paz não depende do lugar onde estou. Depende de onde está minha mente. Ele não estava sendo poético. Estava descrevendo uma lei que havia verificado na condição mais adversa que poderia imaginar. Epicteto nasceu escravo. Teve seu corpo literalmente controlado por outro durante anos. E chegou a uma conclusão que imperadores invejavam. Nunca fui prisioneiro. O que era meu, que era minha mente e minhas escolhas, nunca foi tomado. Ele havia descoberto que a paz que não pode ser tomada de você não é a paz que depende das circunstâncias. É a paz que existe antes das circunstâncias e que permanece depois que elas passam. Hoje você vai aprender as 10 leis estoicas que fazem com que nada e ninguém consiga tirar sua paz jamais. Não são técnicas de relaxamento ou de respiração. São leis profundas sobre onde a paz realmente está e sobre o que realmente ameaça ela, versus o que apenas parece ameaçar. Antes de começar, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários. Minha paz vem de dentro e nada pode alcançá-la. Compartilha com alguém que você vê sendo roubado da paz por coisas que não merecem esse poder. Se inscreve no canal e fica até o final, porque a 10ª lei é a mais profunda e a que mais vai mudar como você se relaciona com tudo o que acontece ao seu redor. Número 1. A lei da origem da paz. Marco Aurélio escreveu algo que parece simples, mas que muda tudo quando você entende completamente o que ele estava dizendo. A paz não é encontrada num lugar, numa pessoa ou numa situação. É criada dentro de você ou não existe em lugar nenhum. Essa observação não é conselho para ignorar o mundo externo. É a descrição mais precisa que existe de onde a paz realmente vive e por que a maioria das pessoas nunca a encontra de forma duradoura. A maioria das pessoas busca paz nas circunstâncias. Quando o emprego melhorar, vou ter paz. Quando o relacionamento se resolver, vou ter paz.
Quando a situação financeira estabilizar, vou ter paz. Quando as pessoas ao redor pararem de me irritar, vou ter paz. Cada uma dessas frases coloca a origem da paz em algo externo. E qualquer coisa que está fora de você pode ser tirada de você. Se a paz depende de circunstâncias, ela vai durar apenas enquanto as circunstâncias durarem. E as circunstâncias mudam, sempre. A lei da origem interna da paz é a mais fundamental de todas as 10, porque sem ela, as outras 9 não fazem sentido completo. Quando você entende que a paz que você busca nas circunstâncias não é paz de verdade, mas apenas alívio temporário de ansiedade, você para de buscar no lugar errado. E quando para de buscar no lugar errado, pela primeira vez, tem chance de encontrar no lugar certo. Sêneca praticava algo que chamava de exame diário da origem. Toda vez que sentia sua paz sendo ameaçada, parava e perguntava: o que exatamente está ameaçando minha paz agora? E quase invariavelmente descobria que a ameaça não era a situação em si, mas a interpretação que havia dado à situação. A situação era um fato. A interpretação era uma escolha. E escolhas podem ser mudadas de forma que fatos não podem. A lei da origem interna da paz é a mais fundamental de todas as 10, porque sem ela, as outras 9 não fazem sentido completo. Quando você entende que a paz que busca nas circunstâncias não é paz de verdade, mas apenas alívio temporário de ansiedade, você para de buscar no lugar errado. E quando para de buscar no lugar errado, pela primeira vez, tem chance de encontrar no lugar certo. Sêneca praticava algo que chamava de exame diário da origem. Toda vez que sentia sua paz sendo ameaçada, parava e perguntava: o que exatamente está ameaçando minha paz agora? E quase invariavelmente descobria que a ameaça não era a situação em si, mas a interpretação que havia dado à situação. A situação era um fato. A interpretação era uma escolha. E escolhas podem ser mudadas de forma que fatos não podem. A aplicação prática começa com uma pergunta simples que você pode fazer agora. O que na sua vida você está tratando como condição necessária para ter paz? O que precisa acontecer? O que precisa mudar? O que precisa parar para você finalmente ter a paz que busca? Cada item nessa lista é uma fonte de dependência que coloca sua paz nas mãos de algo que não controla completamente. E cada item que você remove dessa lista é um passo na direção da paz, que não pode ser tirada. Escreva nos comentários: minha paz vem de dentro e nada pode alcançá-la. Número 2. A lei da distinção que liberta. Epicteto construiu toda a sua filosofia sobre uma distinção que parece simples até você aplicar com honestidade e descobrir o quanto muda tudo. Ao que depende de você e ao que não depende de você. E a quantidade de paz destruída por confundir as duas categorias é enorme, universal e completamente desnecessária. O que depende de você? Seus pensamentos, suas escolhas, suas interpretações, suas respostas, suas ações deliberadas, seus valores, sua atenção. O que não depende. O que outros pensam e dizem de você, como outros agem, o que acontece no mundo ao seu redor, o passado que já foi, o futuro que ainda não existe, a opinião de pessoas que você mal conhece, o clima, o trânsito, a economia. A maioria das pessoas passa a maior parte da energia mental na segunda categoria. Fica horas pensando no que alguém disse que não pode ser desfeito. Gasta energia tentando controlar como outros vão reagir ao que faz. Se preocupa com o que pode acontecer de ruim num futuro que talvez nunca chegue da forma temida. E ao fazer tudo isso, deixa a primeira categoria sistematicamente sem a atenção e a energia que precisaria para criar a paz que busca. Quando você aplica essa distinção com honestidade a qualquer situação que está roubando sua paz, algo específico e verificável acontece.
Você descobre que uma grande parte do que estava te perturbando estava na categoria do que não depende de você. E que gastar energia nessa categoria não muda nada nela. Não muda o que a pessoa disse. Não muda o que aconteceu. Não muda o que outros pensam. Apenas remove energia que poderia estar disponível para o que depende de você e que pode ser genuinamente transformado. Marco Aurélio aplicava essa distinção antes de qualquer reação a qualquer situação difícil. A primeira pergunta que fazia era sempre: o que nessa situação depende de mim? E direcionava toda a atenção e energia exclusivamente para essa parte. O restante, o que não dependia de si, ele simplesmente soltava, não com indiferença fingida. Com a sabedoria genuína de que energia gasta no incontrolável, é energia que não cria nenhum resultado e que destrói a paz que poderia existir enquanto isso. Marco Aurélio aplicava essa distinção antes de qualquer reação a qualquer situação difícil. A primeira pergunta que fazia era sempre: o que nessa situação depende de mim? E direcionava toda a atenção e energia exclusivamente para essa parte. O restante, o que não dependia de si, ele simplesmente soltava, não com indiferença fingida. Com a sabedoria genuína de que energia gasta no incontrolável é energia que não cria nenhum resultado e que destrói a paz que poderia existir enquanto isso. O exercício que muda esse padrão é pegar qualquer situação que está perturbando sua paz agora e fazer duas listas. Na primeira, tudo que nessa situação depende genuinamente de você. Na segunda, tudo que não depende. Depois de fazer as duas listas, uma coisa fica clara. A segunda lista raramente muda com sua preocupação ou ansiedade. E a primeira lista raramente recebe a atenção e a ação que merecia, porque a segunda estava consumindo toda a energia disponível. Comente. Eu foco no que depende de mim e solto o que não depende. Número 3. A lei da interpretação que cria ou destrói a paz. Sêneca afirmou algo que a maioria das pessoas resiste quando encontra pela primeira vez, porque contradiz a experiência imediata. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que têm sobre as coisas. Essa frase, lida superficialmente, parece minimizar o sofrimento real. Lida com profundidade, revela algo libertador. Se é a opinião que perturba e não a coisa em si, então mudar a opinião muda a perturbação. E você tem poder sobre suas opiniões de uma forma que não tem sobre as coisas. Duas pessoas recebem a mesma crítica. Uma interpreta como evidência de que é inadequada e passa dias perturbada. A outra interpreta como informação sobre uma perspectiva que pode ou não ser útil e segue em frente. A crítica foi idêntica. A paz ou a perturbação que seguiu foi determinada pela interpretação, não pela crítica. Duas pessoas enfrentam o mesmo atraso inesperado num plano importante. Uma interpreta como sabotagem do universo e fica ansiosa e irritada. A outra interpreta como tempo inesperado para algo que não havia planejado fazer e usa esse tempo. O atraso foi idêntico. O que cada uma viveu depois foi determinado pela interpretação. A lei da interpretação não diz que toda situação pode ser interpretada de forma positiva ou que você deve fingir que problemas não existem. Diz que entre qualquer evento e a experiência que você tem dele, existe sempre um processo de interpretação que você pode tornar consciente e deliberado em vez de automático e herdado. E quando você torna esse processo consciente, descobre que muitas das interpretações automáticas que aplicava às situações eram mais destrutivas para a sua paz do que a situação em si jamais poderia ser. Epicteto ensinava seus alunos a examinar cada perturbação com a pergunta:
O que estou dizendo a mim mesmo sobre esse evento que está criando esse nível de perturbação? Porque o evento em si raramente justifica a magnitude da perturbação que cria. É sempre a interpretação que amplifica ou que reduz o impacto do evento na paz interna. Número 4. A lei do presente que pacifica. Marco Aurélio escreveu com uma urgência que ainda hoje se sente. Confine-se ao presente, não como conselho espiritual abstrato, como instrução prática sobre onde a paz existe e onde ela não existe. A paz existe apenas no presente. O passado é uma memória que não pode ser mudada. O futuro é uma antecipação que ainda não existe. O único lugar onde você pode estar em paz é no momento em que está com o que está diante de você agora. Mas a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo em qualquer lugar, menos no presente. Na memória perturbada do que aconteceu, na antecipação ansiosa do que pode acontecer. E ao fazer isso, abandona o único lugar onde a paz é possível. Sêneca descrevia essa condição com uma precisão que ainda hoje ressoa. A maioria dos homens flutua entre o passado e o futuro. Nenhum deles presta atenção ao presente. E complementava com algo que parece paradoxal. As pessoas perdem a paz de agora preocupadas com o futuro que ainda não chegou. E quando o futuro chega e se torna presente, não estão presentes para vivê-lo, porque já estão preocupadas com o próximo futuro. A prática da lei do presente começa com o reconhecimento honesto de quando a mente viajou para o passado ou para o futuro sem propósito útil. Não para se punir por ter viajado, mas para perceber que a perturbação que está sentindo naquele momento não é causada por nada que está acontecendo agora. É causada por algo que já aconteceu e não pode ser mudado, ou por algo que pode nunca acontecer da forma temida. Quando você percebe isso e traz a atenção de volta para o que está diante de você agora, duas coisas acontecem. A perturbação causada pelo pensamento sobre passado ou futuro diminui porque o combustível que a mantinha viva foi retirado. E você descobre que o presente, mesmo quando é difícil, é quase sempre mais gerenciável do que as versões do passado e do futuro que a mente havia criado. Escreva nos comentários. Minha paz está no presente. É o único lugar onde ela existe. Número 5. A lei da expectativa que liberta ou aprisiona. Epicteto disse algo que parece brutal até você entender a compaixão que existe por baixo. A maioria do sofrimento humano vem de expectativas não correspondidas. Ajuste suas expectativas à realidade e você eliminará a maior parte do seu sofrimento. Expectativas são a fonte mais silenciosa e mais consistente de destruição de paz que existe. Você espera que a pessoa reaja de uma forma e ela reage de outra. Você espera que a situação se resolva de um jeito e ela se resolve de outro. Você espera que o dia vá de uma forma e ele vai de outra. Cada vez que a realidade não corresponde à expectativa, há uma perturbação. E se as expectativas são muitas e rígidas, as perturbações são constantes e inescapáveis. A lei da expectativa não diz para não ter expectativas ou para esperar sempre o pior. Diz para distinguir entre expectativas sobre o que depende de você, que são legítimas e úteis, e expectativas sobre o que não depende de você, que são fontes garantidas de perturbação. Você pode ter expectativas sobre o esforço que vai colocar, a qualidade com que vai agir, os valores que vai manter. Essas dependem de você e são formas de comprometimento, mas expectativas sobre como outros vão reagir, como situações vão se desenrolar, como o mundo vai se comportar, são apostas em variáveis que não controla. Marco Aurélio praticava algo que chamava de preparação para a realidade. Antes de qualquer situação importante, examinava honestamente quais eram as múltiplas formas que ela poderia se desenrolar.
não para ficar ansioso com as possibilidades, para estar genuinamente preparado para qualquer uma delas, de forma que nenhuma pudesse surpreendê-lo, de forma que destruísse sua paz. Quando a realidade chegava, ele já havia se preparado internamente para ela, qualquer que fosse. Marco Aurélio praticava algo que chamava de preparação para a realidade. Antes de qualquer situação importante, examinava honestamente quais eram as múltiplas formas que ela poderia se desenrolar. Não para ficar ansioso com as possibilidades, para estar genuinamente preparado para qualquer uma delas, de forma que nenhuma pudesse surpreendê-lo, de forma que destruísse sua paz. Quando a realidade chegava, ele já havia se preparado internamente para ela, qualquer que fosse. A lei da expectativa tem uma aplicação imediata e poderosa. Identifique agora uma expectativa sobre algo que não depende de você, que está criando perturbação. Pode ser sobre como alguém vai reagir, como uma situação vai se desenrolar, como um projeto vai ser recebido. Agora pergunte: se o resultado fosse diferente do que espero, minha paz seria destruída? Se a resposta for sim, você encontrou uma dependência que vale examinar e soltar. Não abandonar o que quer alcançar. Soltar a dependência de que aconteça de um jeito específico para que você esteja bem. Comente: minhas expectativas sobre o que não controlo não têm poder sobre minha paz. Número 6. A lei da aceitação, que não é resignação. Aqui está o princípio estoico mais mal compreendido de todos e o que mais liberta quando compreendido de verdade. Aceitação não é resignação, não é desistência, não é indiferença ao que acontece. É algo completamente diferente e muito mais poderoso. Sêneca descrevia a aceitação estoica com uma precisão que desfaz o equívoco mais comum. Aceitar o que não pode ser mudado não é fraqueza. É a única forma inteligente de conservar energia para mudar o que pode ser mudado. A aceitação que os estoicos praticavam era uma avaliação prática e honesta da realidade, não uma rendição emocional a ela. Quando algo já aconteceu, resistir a esse fato não muda o que aconteceu. Apenas adiciona sofrimento ao que já é um fato imutável. Quando algo está além do seu controle, lutar contra ele não o torna controlável. Apenas drena a energia que poderia estar disponível para o que pode ser influenciado. A aceitação estoica é a escolha inteligente de não gastar recursos escassos em batalhas que não podem ser vencidas, preservando esses recursos para as batalhas que podem. Marco Aurélio praticava o que chamava de amor fati, que significa amor pelo destino. Não no sentido de amar passivamente tudo o que acontece, mas no sentido de aceitar a realidade como ela é de forma completa suficiente para agir a partir dela, em vez de gastar energia resistindo ao que já é fato. Cada vez que uma situação difícil chegava, a primeira coisa que fazia era aceitar que ela era real e estava acontecendo. Só depois dessa aceitação é que perguntava: o que posso fazer a partir dessa realidade que depende de mim? A paz que vem da aceitação genuína é qualitativamente diferente da paz que vem da negação ou da resignação. É a paz de alguém que olha para a realidade de frente, sem distorção e sem fuga, e que encontra nessa clareza o fundamento para a ação eficaz e para a tranquilidade genuína. A paz que vem da aceitação genuína é qualitativamente diferente da paz que vem da negação ou da resignação. É a paz de alguém que olha para a realidade de frente, sem distorção e sem fuga, e que encontra nessa clareza o fundamento para a ação eficaz e para a tranquilidade genuína. É a paz de alguém que não precisa que o mundo seja diferente do que é para estar bem. E, paradoxalmente, é exatamente esse estado que permite agir sobre a realidade de forma mais eficaz do que o estado de resistência constante ao que é. A prática que desenvolve essa aceitação é simples e exigente.
Toda vez que perceber que está resistindo a algo que já é fato, que já aconteceu ou que está fora do seu controle, pause e repita internamente: isso é real e está acontecendo. Aceitá-lo não significa aprová-lo ou gostar dele. Significa reconhecê-lo como a realidade a partir da qual você vai agir. E dessa realidade reconhecida honestamente, pergunte: o que posso fazer a partir daqui que depende de mim? Escreva nos comentários: aceito o que não posso mudar e ajo sobre o que posso. Número 7. A lei da opinião alheia que não governa. Marco Aurélio escreveu algo que qualquer pessoa que perde paz por causa do que outros pensam ou dizem precisa ler repetidamente até internalizar de verdade. Perdes tempo precioso te preocupando com o que os outros pensam de ti. Eles têm seus próprios problemas e raramente pensam em ti tanto quanto imaginas. A opinião de outros sobre você é uma das maiores fontes de perturbação de paz que existe. E é uma das mais paradoxais, porque a perturbação vem de algo que não existe na sua realidade. Você não pode ouvir o que outros pensam de você. Não pode verificar se o que imagina que pensam corresponde ao que realmente pensam. Você sofre por pensamentos que pode nunca ter acontecido na mente de ninguém além da sua. Sêneca observava como as pessoas mais perturbadas que conhecia em Roma eram frequentemente as que mais se importavam com o que outros pensavam. E como as mais em paz eram frequentemente as que haviam desenvolvido um critério de avaliação próprio que não dependia de aprovação externa para funcionar. Não porque eram arrogantes ou indiferentes aos outros, porque haviam encontrado algo mais sólido do que a opinião alheia como fundamento do seu senso de valor. Epicteto ensinava seus alunos a criar o que chamava de tribunal interno. Em vez de deixar o tribunal externo da opinião pública julgar suas ações, criar um tribunal interno baseado em valores claros que julgasse se você estava agindo de acordo com quem havia decidido ser. Quando o tribunal interno aprova, a desaprovação do tribunal externo perde poder. Não porque você para de se importar com outros, porque você encontrou algo mais confiável como critério do que a opinião variável de pessoas com contextos, motivações e perspectivas que você nunca vai ter acesso completo. Epicteto ensinava seus alunos a criar o que chamava de tribunal interno. Em vez de deixar o tribunal externo da opinião pública julgar suas ações, criar um tribunal interno baseado em valores claros que julgasse se você estava agindo de acordo com quem havia decidido ser. Quando o tribunal interno aprova, a desaprovação do tribunal externo perde poder. Não porque você para de se importar com outros, porque você encontrou algo mais confiável como critério do que a opinião variável de pessoas com contextos, motivações e perspectivas que você nunca vai ter acesso completo. A lei da opinião alheia tem uma aplicação que pode ser verificada imediatamente. Pense numa situação onde a opinião de alguém perturbou sua paz recentemente. Agora pergunte: essa pessoa conhece completamente quem você é, o que você está construindo, seus valores e suas motivações? Na maioria dos casos, a resposta é não. E quando a resposta é não, a autoridade que essa opinião tem sobre sua paz é uma autoridade que você concedeu, não uma autoridade que ela tem por direito. Você pode revogar essa concessão. Comente: o que outros pensam de mim não define quem sou, nem tira minha paz. Denise número 8. A lei da adversidade que fortalece em vez de destruir. Sêneca disse algo que parece duro, mas que é fundamentalmente libertador. As dificuldades fortalecem a mente assim como o trabalho fortalece o corpo. E ia além. O fogo prova o ouro. A adversidade prova o homem forte. Ele não estava romantizando o sofrimento. Estava descrevendo uma lei que havia verificado na sua própria experiência de exílio, de perda e de reconstrução. A forma como você se relaciona com a adversidade
determina completamente o que ela faz com sua paz. Quando você trata a adversidade como algo que não deveria estar acontecendo, como evidência de que algo está errado com o mundo ou com você, ela destrói a paz, porque está em contradição com a expectativa de que a vida deveria ser diferente. Quando você trata a adversidade como parte inevitável e até necessária da vida de qualquer pessoa que está construindo algo real, ela deixa de ser um problema para a paz e começa a ser o treinamento que cria a paz inabalável que você quer ter. Marco Aurélio enfrentou adversidades que pela escala seriam suficientes para justificar qualquer colapso emocional. E o que registrava no diário sobre essas adversidades não era ressentimento ou desespero. Era a pergunta: o que essa situação está me ensinando que eu precisava aprender? Não de forma ingênua ou forçada, de forma genuinamente curiosa sobre o que havia disponível de útil mesmo na situação mais difícil. Epicteto dizia que o homem que nunca encontrou a adversidade real não sabe o que é capaz de suportar, e que descobrir o que é capaz de suportar, através da experiência real de suportar, cria uma confiança na própria resiliência, que é a base mais sólida de paz duradoura que existe. Porque quando você sabe que atravessou o que atravessou e ainda está de pé, o medo das adversidades futuras perde grande parte do poder que tinha. Escreva nos comentários: a adversidade me testa e me prova que sou mais forte do que pensava. Número 9. A lei do silêncio que restaura. Marco Aurélio protegia o silêncio com a mesma seriedade com que protegia o império. Não por preferência de introvertido, porque havia descoberto que o silêncio não é a ausência de algo. É a condição necessária para que a paz, que está sempre disponível, possa ser acessada. O barulho constante, tanto externo quanto interno, impede o acesso ao estado mais profundo de equilíbrio que a mente é capaz de atingir. A mente constantemente estimulada, constantemente reagindo, constantemente processando o input externo, nunca encontra o espaço onde a paz existe de forma natural e estável. O silêncio não cria a paz. Ele remove o que está cobrindo a paz que já está lá. Sêneca escrevia sobre silêncio como uma prática deliberada e necessária, não como um luxo opcional para quando houvesse tempo. Ele criava períodos regulares de silêncio real, sem conversas, sem entretenimento, sem estímulo externo, onde deixava a mente se assentar de volta ao seu estado natural. E descrevia o que encontrava nesses períodos não como vazio, mas como clareza. Não como ausência, mas como presença mais profunda do que qualquer barulho poderia criar. A lei do silêncio que restaura tem uma aplicação imediata e verificável. Quando a paz está sendo perturbada por qualquer motivo, antes de qualquer ação ou reação, criar silêncio. Não para encontrar respostas no silêncio, embora elas frequentemente apareçam, mas para deixar o estado de perturbação se assentar de volta ao estado base de equilíbrio que o barulho havia perturbado. O que parece urgente e grave no meio do barulho frequentemente parece menor e mais gerenciável depois de alguns minutos de silêncio genuíno. Comente: no silêncio encontro a paz que o barulho esconde. Número 10. A lei da identidade que não pode ser atingida. Esta é a lei final e a mais profunda. E é a que mais separa quem tem paz inabalável de quem tem paz condicional, que depende de circunstâncias favoráveis para existir. Epicteto disse algo que ainda hoje é a observação mais radical sobre paz e identidade que existe. Nunca diga sobre qualquer coisa que perdi isso. Diga que o devolvi. Seu filho morreu, foi devolvido. Sua esposa morreu, foi devolvida. Sua propriedade foi tomada, também foi devolvida, mas o que é seu, que é sua escolha sobre como responder, nunca pode ser tomado. A paz que não pode ser tomada de você não vive nas circunstâncias, nas posses, nas pessoas ou nas situações.
Vive na identidade mais profunda que você tem acesso, que é a forma como você escolhe ser em relação ao que acontece. E essa identidade, essa forma de ser, é a única coisa que genuinamente pertence a você, de forma que nenhuma circunstância pode remover. Marco Aurélio havia construído uma identidade tão sólida e tão claramente definida pelos seus valores, que as circunstâncias mais adversas não conseguiam alcançá-la de forma que a destruísse. Não porque não sentia a dor das perdas ou a dificuldade dos desafios, mas porque o núcleo do que ele era não estava nas circunstâncias que as perdas e os desafios podiam afetar. Estava em algo mais profundo que permanecia intacto, independente do que acontecia ao redor. Sêneca descrevia esse núcleo como a cidadela interior, uma fortaleza interna que nenhum inimigo externo poderia alcançar, porque não era feita de material que inimigos externos pudessem destruir. Era feita de valores claramente definidos, de escolhas deliberadas sobre como ser, de comprometimento com quem você havia decidido ser independente do que o mundo fizesse. Quando você constrói essa cidadela interior ao longo do tempo, através de prática filosófica honesta e de ação consistente com seus valores mais profundos, você descobre que a paz que busca não é algo que você encontra ou que você perde, é algo que você é. E o que você genuinamente é não pode ser tirado por nenhuma circunstância, por nenhuma pessoa e por nenhum evento que o mundo possa apresentar. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram em circunstâncias completamente diferentes, mas chegaram às mesmas 10 leis sobre paz, porque observaram a mesma realidade com honestidade suficiente para ver onde a paz realmente vive. A origem interna da paz, que não depende de circunstâncias. A distinção que liberta ao separar o que depende de você do que não depende. A interpretação que cria ou destrói a paz através das opiniões que você aplica aos eventos. O presente como o único lugar onde a paz pode existir de verdade. As expectativas sobre o incontrolável como fonte garantida de perturbação. A aceitação, que não é resignação, mas sabedoria prática sobre onde gastar energia. A lei da opinião alheia que não governa quando você tem um critério interno sólido. A diversidade que fortalece em vez de destruir quando você muda a relação com ela. O silêncio que restaura ao remover o que estava cobrindo a paz que sempre esteve disponível. E a identidade que não pode ser atingida porque está além do alcance de qualquer circunstância externa. Essas 10 leis não criam paz, revelam a paz que já estava disponível e que o barulho, as expectativas, as interpretações automáticas e a busca no lugar errado estavam cobrindo. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que você vê sendo roubado da paz por coisas que não merecem esse poder. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: minha paz vem de dentro e nada pode alcançá-la. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.